Olá, meus amigos, sardeada de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rodriciante. Hoje eu irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Uzi Minas. Investe na companhia ou em alguma outra empresa do setor? Deixa abaixo no seu comentário como é que está a situação e o que você aguarda na cena dos próximos capítulos. Porque na cena dos últimos capítulos, meus amigos, as ações da Uzi Minas é queda em cima de queda. Uzi em si chegando aqui na região de mínima pelo menos ali desde o ano de 2020. Lá em 2020, na mínima da mínima, foi na época do coronavírus, né? Os papéis bateram aqui, ó. R$ 3,25. Quem comprou lá nos 3,25, depois teve uma excelente valorização, chegou a bater nos R$ 21 o papel. Então daqui pra lá, deixa eu ver. Percentualmente o papel chegou a subir, ó. Vamos ver aqui. É 560%. Eita danado. Só que agora o jogo mudou, meus amigos. Desde que bateu lá no seu topo histórico, os papéis estão aqui com uma queda acumulada superior a 64%. Será que as ações da Uzi Minas estão baratas? E eu falei topo histórico, mas não, topo histórico tá lá, R$ 34,92. E aqui na Uzi 3, será que as ações da Uzi Minas voltarão a bater lá nos seus topos, tanto o topo pós-corona quanto o topo histórico? Ó, o Zin 3, lá na época do coronavírus, bateu em 3,77 e bateu depois em 21,50. Uma alta, meus amigos, de nada mais nada menos, vamos ver aqui, percentualmente, 470%, e desde essa máxima até agora já está com a queda aqui superior a 60%. Topo histórico de Uzi Minas 3 está lá nos 32,70. 32,77. Daqui para lá teria um potencial de valorização de aproximadamente 285%, enquanto que Uzi Minas até lá em riba, no topo do topo, que eu quero o topo do topo, 34,92. Deixa eu ver. Bater lá, teria um potencial de valorização 370%. Nada mal também. Então vamos olhando agora as atualizações importantes envolvendo a companhia. Trago para vocês uma matéria que traz justamente preços-alvos projetados para as ações da Uzi Minas. E os preços-alvos aqui estão sendo cortados devido às projeções de alta nos custos de produção da companhia, já que ela anunciou recentemente que vai fazer aqui alguns investimentos em um das suas áreas, em um dos setores de sua atuação. A companhia acompanha aqui as principais empresas de siderurgia, mas ela também atua em outros setores, certo? Ela atua aqui na parte de mineração, siderurgia e transformação de aço. O principal setor, a principal fonte de receita da companhia é a siderurgia, como podemos ver aqui no resultado. No último trimestre, só para vocês terem ideia, o setor de siderurgia ele gerou uma receita de 7 bilhões e 700 milhões, mineração 1 bilhão 160 milhões e transformação de aço 2 bilhões 416. Então, em primeiro lugar, vem a siderurgia, depois transformação de aço e depois a parte de mineração. Aqui representa a sua menor fonte de receita. E aqui a companhia foi questionada nesta última semana sobre uma matéria que saiu de um valor econômico sobre as suas projeções para a venda, que segundo o jornal seria de 4 milhões e 300 mil toneladas e no máximo aqui entre 4 milhões e 300 e 4 milhões e 400 mil toneladas. Só qual a questão? A companhia falou que é o seguinte, olha, eles pegaram aqui nossa projeção de produção, que nós tínhamos divulgado anteriormente, e fizeram aí uma atualização, certo? E na parte aqui de projeções, a companhia divulgou recentemente, há algumas semanas, investimentos que ultrapassam aqui o valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais na sua usina de Ipatinga. Ela vai fazer reparos emergenciais e definitivos na coqueria 2 dessa usina entre os anos de 2022 e 2024, sendo que boa parte dos gastos eles vão ocorrer entre 2022 e 2024. 2022, 24 e 26, desculpe. 2022 e 23, o caixa da companhia vai ficar tranquilo.
Ela está colocando aqui adicionalmente 57 milhões desse ano e 97 milhões no ano que vem. Então, na minha opinião, não tem motivos para, por si só por causa desse investimento aqui, ter aumentado tanto assim as projeções para baixo do papel. Vamos ver aqui quem são essas casas de análises. A primeira que reduziu o preço-alvo foi o Banco Inter, caiu lá dos 17 para 11 reais e agora o Banco Inter está com recomendação neutra. Tirou a recomendação de compra e botou a neutra devido justamente a esses gastos adicionais com a manutenção dos equipamentos da companhia. Apesar de ter cortado esse preço-alvo, o Banco Inter mantém sua visão otimista para o setor siderúrgico devido à demanda estável no restante do ano. Além disso, o aumento dos preços feito no início do ano deve seguir contribuindo para maiores preços realizados pelas empresas do setor. Os analistas do Inter também esperam que, com a recente queda das commodities, principalmente das metálicas, tenha um menor custo das matérias-primas. Basta lembrar, meus amigos, que o minério de ferro, por exemplo, está operando aqui na sua região de mínima desde o final do ano passado. Inclusive, no momento que eu estou gravando, o minério de ferro está abaixo de 100 dólares a tonelada. E aqui eu trouxe justamente esse documento para nós vermos que a parte de mineração não tem muita importância na CSN. O principal mercado da CSN é o mercado nacional, certo? É o mercado internacional aqui, essa crise toda na China, etc, etc, não tem uma influência tão pesada como, por exemplo, tem na Vale, certo? Mas, devido à retomada esperada para a Usina, deve ser limitada aqui por esses fatores internos ao longo dos próximos anos. Eles decidiram por rebaixar aqui a companhia, já que eles acham que esses investimentos vão pressionar as margens da companhia. O BTG também não está nada otimista, rebaixou as ações da Uzi Minas. O preço-alvo era lá nos 10 e agora rebotaram em 8,55. De acordo com os analistas do BTG, a Uzi Minas deve sofrer com a redução de lucros nos próximos meses, além de ter seu risco em elevação por conta de ficar à mercê aqui de outros fatores. Mas aí depende da retomada econômica, uma série de fatores. Apesar da CSN não depender tanto da China, o setor como um todo é muito impactado pela crise que está se vislumbrando lá do mercado chinês. Apesar de ter dado sinais de melhoras nos últimos resultados, os especialistas contam que as pressões sobre a economia chinesa, como por exemplo o desemprego elevado, crise no setor imobiliário, principalmente na parte de hipotecas, muitas hipotecas estão sendo atrasadas. Isso aí deve continuar pressionando a Uzi Minas e outras empresas do setor, certo? É só você ver que a Uzi Minas não está caindo tão sozinha, não. Ela está aqui operando na região de mínima, mas a Vale, que é uma empresa muito mais dependente da China, também está em queda, mas em linhas gerais a Vale está aí, em lateral aqui, pelo menos desde julho. Mas ela também não consegue reagir, né? Então, se ela perder aqui a mínima do ano, tá lá no 69,90, Vale, por exemplo, pode ir buscar lá a região dos 55 reais e posteriormente lá a região dos 48. Pode dar uma quedinha um bocadinho mais forte. GGBR4, por exemplo, também tá mais lateral, tá mais parecido, ó, tá com o gráfico mais parecido com o da Vale. Aí, ó, aqui são as mais tristes, ó, CSN perdendo fundo em cima de fundo, assim como CSN Mineração. CSN Mineração só não perde mais fundo porque não tem, só tem esse fundo aqui, perdendo ali 3,27, renova sua mínima histórica, e as ações da Uzi Minas também aqui bem fraca. A Ferbasa tá mais parecida com as ações da Gerdau e da Vale, então ações aqui mais laterais, apesar de estarem recuando aqui nos últimos dias, já que bateram no seu topo histórico. Na questão aqui da Uzi Minas, ela é uma empresa com bons números, bons resultados. Ela está aqui com um dividend yield quase de 11%, PL 1,5 e P sobre VP de 0,4. Então, P sobre VP bem descontado. Mas qual é a questão? É uma empresa cíclica, meus amigos. Economia indo bem, ela vai bem. Economia indo mal, ela dá aquela desabada.
Então, se tivermos um ciclo, por exemplo, de retração econômica, tanto da China, Estados Unidos e aqui no Brasil, empresas como a Uzi Minas são empresas que sofrem bastante. E isso aí pode puxar o minério de ferro, a produção industrial desses países para baixo, prejudicando aqui a Uzi Minas e demais empresas do setor de siderurgia e mineração. Por isso que ter a concepção, ter essa noção de que as empresas são cíclicas é muito importante para qualquer investidor, na minha opinião. Então, próxima região de preço aqui importante da Uzi Minas, na minha opinião, na Uzi Minas 5, vai estar lá na região dos R$ 6. E Uzi Minas 3 seria onde? Seria onde? Ixi, mais pra cima. Deixa eu ver. Intermediário aqui, 6 também. 6, 5 e pouco. São regiões bem interessantes. Aqui, ó. Se o cara comprar e cair, ele vai ter noção pelo meio que tá comprando aqui na mínima que atingiu nos últimos 2 anos. Já que não tem como você saber se vai continuar caindo ou vai continuar subindo, isso não importa. Ninguém é divino, ninguém é evidente. Você tem que saber se você acredita naquela companhia ou não. Beleza?